Señor vencedora, que me Señor vencedora, oh que me Señor, oh que me Señor vencedora. Shalom, Shalom Ha! E você responde? Baruch Hashem! Porque somente dele e de ninguém mais é que a nossa paz interna ela se estrutura. Porque é só o Eterno que pode, em meio a qualquer situação desta vida que nós vivemos hoje, pode nos dar uma paz que nada venha atrapalhar. Por isso que nós, sempre lá em Israel, os judeus, sempre perguntamos como é que vai a sua paz. E aquele que tem sabedoria, aquele que entende das coisas do Eterno vai dizer, Baruch Hashem, é dele, é através dele que vem a minha paz. Tá tudo bem. Mas hoje temos um assunto de muita importância para falar com vocês. É claro que todo assunto relacionado ao Eterno é de muita importância. Mas hoje é um assunto que faz a gente pensar um pouco. Por quê? Porque a gente muitas vezes não para estudar ou para falar, para discutir sobre este assunto. Bem, do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar das diferentes correntes do judaísmo que nós temos no judaísmo moderno. Você sabia que existe diversas escolas teológicas dentro do judaísmo moderno? Às vezes as pessoas falam do judaísmo como se ele fosse algo harmonioso, único, sem mudanças, mas não é assim. O judaísmo, em certo aspecto, ele é muito parecido hoje com o que nós chamamos de cristianismo. Nós sabemos que o cristianismo ele se divide em diversas correntes teológicas. E o judaísmo não é diferente. Uau! Que assunto interessante, né? Então eu peço que você pare aí e assista até o final desse vídeo. Se você quiser, você tem a liberdade de comentar, de perguntar, que nós vamos estar respondendo com muita alegria para você, se você ficar com alguma dúvida nesse assunto. Bem, eu gostaria de começar como eu sempre digo, que eu tenho um amigo muito sábio, que ele diz que nós devemos começar do início, é do início que nós vamos começar. Então nós vamos começar a falar da primeira corrente teológica que hoje tem no judaísmo. São os ortodoxos. E é claro que você já ouviu falar dos ortodoxos. Os ortodoxos, conforme os rabinos, os mestres do judaísmo hoje, eles dizem que esse movimento ele reporta desde o período tanaíta. Se você não sabe o que se relaciona esse período tanaíta, você olha os nossos vídeos anteriores sobre a Torá oral, que você vai perceber que os tanaítas, a era tanaíta, foi os rabinos que transcreveram a Torá oral. Então diz hoje o estudo sobre este movimento ortodoxo, a visão sobre esse movimento ortodoxo diz que reporta lá o período tanaíta. E eles vêm até hoje sem mutação, sem mudança, porque eles observam tanto a Torá revelada como a chamada Torá oral. E, aliás, eles têm como igualdade em relação à inspiração, à autoridade relacionada à Torá revelada com a Torá oral. Para eles é igual, é equilibrado. E, inclusive, eles têm uma outra literatura que eles entendem que também é inspirada. Eles têm a mesma autoridade. E essa literatura... Bem, eu vou falar aqui de todas as literaturas
que compreende hoje a teologia ortodoxa em Israel. Nós começamos pela Torá revelada, a Torá de Moshe, depois nós temos o Talmud. Eles têm o Talmud como praticamente igual, mesmo, como eu já falei, equilibrado com a Torá de Moshe. Depois nós temos o Shulchan Aruch, que é um compêndio alahaico, ou seja, um compêndio sobre as leis, tanto da Torá revelada, a Torá de Moshe, como da Torá oral, do século XVI. Ele foi composto pelo Rabino Yosef Karo. Os ortodoxos, ele têm este compêndio como de extrema importância, junto com o Talmud e junto com a Torá revelada. E depois, por último, e é nesta ordem mesmo, fica a Mishnah Torá de Rambam, ou seja, o Rabi Moshe ben Maimon, o grande Rambam. E esta é a grande diferença dos conservadores para os ortodoxos. É uma das grandes diferenças no sentido teológico. Mas dentro desse movimento ortodoxo, nós temos os ultra-ortodoxos. E eu vou falar para você sobre alguma questão cultural desse movimento. Primeiro, a questão dos usos e costumes deles. A questão de vestimenta, por exemplo. Você sabia que os ortodoxos, os ultra-ortodoxos também, eles usam só, os homens, preto e branco. Mas por que isso? Geralmente se você vai olhar na televisão, ou quem sabe você já viu passar na rua, aqui no Brasil tem muitos que são do movimento ortodoxo e ultra-ortodoxo, principalmente em São Paulo. Quem sabe você já foi em Israel e já viu como tem centenas e milhares usando um terno preto e uma camisa branca. E sempre da mesma forma. Mas por que eles usam essa roupa? Você já se perguntou? Bem, eu vou explicar para você. Eles estão de luto. Que para tudo? Mas como de luto? Luto por quê? Quem morreu? Não, para aí. Eles estão de luto diante do Eterno. Por quê? Porque eles aguardam a Geula, a restauração, a redenção de Eretz Israel. Eles aguardam a vinda do Mashiach. Eles aguardam o novo templo que o Mashiach vai construir conforme os oráculos dos Neviim sobre a vinda do Mashiach. Eles aguardam essa reconstrução do novo Beit HaMikdash. Então por isso que eles usam aquelas roupas e estão em luto. Porque eles estão numa tristeza profunda, a alma deles está numa tristeza profunda, porque o templo não está no Monte Moriá, porque o Mashiach ainda não veio. Bem, só que tem uma diferença entre o ortodoxo e o ultra-ortodoxo, é claro. Por exemplo, o ortodoxo, ele usa essas roupas de luto, ele obedece sem nenhum tipo de questionamento toda a lei do Eterno e toda a tradição oral. Então por isso que ele deixa as pontas laterais do cabelo crescer. Ele também não corta as pontas da barba. Só que o ultra-ortodoxo, além disso, ele vive em guetos fechados, em regiões fechadas, porque ele tenta não se comunicar com a sociedade exterior. Ele vive um grupo fechado e ali inclusive tem todo um comércio que é só voltado para esse grupo, entre eles mesmo. Eles têm hospitais, médicos que são deste grupo fechado. Inclusive lá em Israel eu tive a oportunidade de várias vezes estar no bairro mais antigo de Jerusalém, que é o Cardo, o bairro ortodoxo. Inclusive, o meu sobrenome, Cardoso, se originou no nome desse bairro, que é Cardo.
Cardoso é aquele que mora no Cardo. E é um bairro de somente ortodoxos. E quando você entra lá, você começa a se imbuir naquela cultura e entender um pouco da cultura ortodoxa. Ali naquele bairro tem as escolas ortodoxas para as crianças, onde eles estudam desde da didática normal, né, geral, mas principalmente focada na Torá e no Talmud, na Torá oral. E há também uma diferença muito grande em relação à questão do homem e da mulher. Até mesmo na sinagoga você percebe que os homens eles têm um local próprio para se sentar e as mulheres têm um local bem distante dos homens para assistir toda a liturgia na sinagoga. E os ultra-ortodoxos, então, eles têm essa cultura, essa vivência mais intensa. Já os ortodoxos, eles saíram do gueto. Os filhos já estudam em escolas seculares também. Essa é a grande diferença dos ortodoxos e dos ultra-ortodoxos dos ortodoxos. Bem, e nós temos um outro grupo que surgiu já no século XIX, que é um grupo mais moderno, é uma corrente teológica mais moderna em Israel. Eu estou falando dos reformistas. Então, esse grupo, ele saiu dessa corrente ortodoxa, só que ela foi influenciada pelo movimento muito forte no mundo todo, tanto na diáspora como dentro de Israel. Eu estou falando do movimento da Haskalah judaica. A Haskalah judaica é um movimento que começou lá no século XVIII e nada mais é do que o iluminismo judaico. Quando surgiu a Haskalah, o iluminismo judaico, ele influenciou todos os setores da sociedade judaica e influenciou também a religião. Tanto que 100 anos depois surge o movimento reformista, que é um movimento muito moderno em Israel, aonde ele foge de todas as questões relacionadas à tradição. Eles não usam mais, por exemplo, aqueles cabelos compridos na lateral. Tem reformista que não usa barba, usa roupas seculares. Eles reescreveram, eles têm uma outra tonalidade para o próprio, algum significado, algumas visões exegéticas relacionadas à Torá, Torá oral. As mulheres participam igualmente com os homens na sinagoga, inclusive tem mulher, em algumas sinagogas reformistas tem mulheres que são rabinas. Mas é claro que esse movimento, quando ele começou, esse movimento reformado, ele tinha uma visão positiva. Porque o objetivo do movimento reformado era trazer a visão concreta da Torá para dentro da sociedade secular e expandir esse movimento. Só que esse movimento ele começou a se deturpar e é o que nós temos hoje, fugindo completamente, inclusive da Torá do Eterno. Tem alguns reformados até que eles falam que a Torá ela deve ser revista em relação ao mundo de hoje, em relação ao século que nós vivemos. Bem, nós sabemos que isso é um sacrilégio. Então, logo em seguida, depois desse movimento reformado, dentro do próprio movimento reformado, ele surge um outro movimento, um quarto movimento, que são os conservadores. Então Israel tem um movimento chamado de conservadores. Mas o que são esses conservadores? Se nós temos os ortodoxos, os ultra-ortodoxos, reformados e os conservadores, o que são? Os conservadores, como eu já disse, ele saiu do movimento reformado e o objetivo dessa saída foi criar um equilíbrio entre os ortodoxos e os reformados. O objetivo era voltar ao princípio do movimento reformado, ou seja, o princípio positivo. Quero olhar para a Torá revelada, repensar a Torá oral, repensar as tradições
humanas, que foram, na realidade, criadas pelos sábios judeus, e trabalhar num sentido de buscar uma maior aproximação do Eterno através da sua Torá. Este é um movimento conservador, é um movimento de equilíbrio. E é um movimento que mais tem crescido em Israel. É um movimento conservador. Mas nós temos outros movimentos em Israel, outras ramificações teológicas que nos chamam muito a atenção e que muitas vezes a gente não vê falar. Por exemplo, o Neturei Karta. Você já ouviu falar desse movimento, Neturei Karta? Bem, o Neturei Karta é um movimento muito moderno. Ele veio logo depois do movimento sionista. E ele é composto somente por judeus ultra-ortodoxos. Ou seja, eles conservam toda a lei oral, toda a lei relacionada a Moshe. Eles são muitos conservadores em relação à vestimenta, em relação aos costumes, até mesmo a inserção deles na sociedade moderna. Eles não aceitam isso. Seus filhos estudam em escolas próprias, mas o Neturei Karta, ele não apoia o movimento sionista. Ele não apoia o Israel hoje, a terra de Israel. Ele não apoia o governo de Israel. Eles acreditam que todo esse movimento, o Israel que hoje existe lá em Eretz Israel, ele não é algo relacionado com a vontade divina. Porque eles acreditam que só vai existir o Eretz Israel, vai existir a Terra Santa, quando o Mashiach vier e estabelecer novamente o Israel verdadeiro. Então o Neturei Karta, ele se recusa completamente a apoiar o Estado de Israel. Poxa, você sabia que existia esse grupo de ortodoxos em Israel? Bem, mas eu te digo que eles não estão só em Israel, eles estão nos Estados Unidos, também espalhados por algumas partes do mundo. E é um grupo bem forte até mesmo. E depois desse grupo, qual que nós temos de diferente? Nós temos os caraítas. Você já ouviu falar nos caraítas? Eu já comentei em alguns vídeos passados sobre os caraítas. Então, os caraítas, eles não aceitam nada relacionado à Torá oral. A regra de fé deles está na Tanar, os 5 escritos de Moshe, os Neviins e os Tekuvins. Então eles, a gente poderia dizer numa linguagem popular para você entender, eles só têm como regra de fé uns livros que são de fato inspirados pelo Eterno. É claro que eles não são messiânicos, eles não acreditam que Yeshua é o Hamashiach, mas eles não têm como regra de fé a Torá oral. Bem, nós acabamos de explanar para vocês as principais correntes teológicas do judaísmo. Uau, que legal! Agora você sabe que o judaísmo não é tão harmonioso assim. Você sabe que existe diferença no judaísmo. E que nós devemos estudar cada visão teológica do judaísmo para a gente entender, se aprofundar mais e saber o que está acontecendo hoje. Eu vou confessar para você algo que tem me preocupado muito. Pela vontade do Eterno e Baruch Hashem, por isso está surgindo cada vez mais movimento messiânico espalhado pelo mundo todo e o Brasil não está fora disso. Isso é uma bênção. Novamente, Baruch Hashem, por isso, por quê? Eu não tenho dúvida que a verdadeira religião é o judaísmo. Yeshua HaMashiach nunca fundou uma nova religião. Ele veio trazer uma continuidade. Então, eu e você, como diz lá dentro da teologia do Rabi Shaulo, do apóstolo Paulo, eu e você somos agora descendentes de Abraão. Eu e você, como o próprio Yeshua falou, fomos enxertados na videira verdadeira. A videira é Israel e nós fomos enxertados em Israel. Nós hoje somos nação eleita, sacerdócio real, o povo exclusivo do Eterno. Então eu e você fazemos parte de Israel. Fomos enxertados em Israel. E não tem como
entendermos a vontade do Eterno, não existe como entendermos a mensagem de Yeshua HaMashiach sem estarmos ligados a Israel. E você está ligado a Israel, a este povo santo, povo escolhido pelo Eterno, quando você entende do que está acontecendo hoje na terra de Israel, quando você busca essa teologia dos nossos pais, então nós começamos a nos conectar novamente com o Eterno, de forma verdadeira e real. Então isso é uma bênção, mas o problema é que há muitas vezes muita confusão. E aquele que tem essa vontade, esse chamado, porque eu creio que é um chamado do Eterno, é o sopro do Eterno, o Ruach Kadosh, que tem nos levado para essa direção, isso é uma bênção, mas nós devemos ter cuidado para saber o que é vontade de Deus para o povo de Israel e o que é tradição humana. Então, por isso que nós devemos repensar os nossos conceitos, porque lá em Israel tem vários grupos que repensaram muitas tendências teológicas modernas que surgiram. Bem, novamente foi um grande prazer estar aqui com você. É uma alegria inenarrável poder estar comungando com você desse conhecimento maravilhoso que é da Torá, do Eterno, que é da ciência do Todo-Poderoso. Eu gostaria muito, muito de pedir para você que você participasse, que você colocasse seu comentário no vídeo. Se tiver alguma dúvida, por favor, nos pergunte, que vamos responder com muito carinho, muita alegria. E também que você deixe o seu like, que você compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque você vai fazer parte dessa Beit Midrash Brasil, que só temos um objetivo. Novamente eu te falo, só tem um único objetivo, que é fazer o bem. Shavua Tov, Shalom, Shalom, Shalom.